Boa noite. Nós vamos falar hoje de algo que eu amo, algo muito legal, que é esse poder da influência, né? Era até meio provocativo, né? Você é influenciável e eu posso te provar isso? E aí algumas até na enquete, não, eu acho que não, porque a gente acha que a gente é cheio de personalidade, então a gente não é influenciável, eu uso o que eu gosto, eu sou diferente de todo mundo, até para ser diferente a gente é igual. Então, assim, até o desejo de ser muito diferente tem algo que a gente quer se afastar de alguém que nos influencia. Então, essa noite promete. Nós vamos descobrir muitas coisas juntos, ampliar nossa consciência a respeito da nossa vida. Porque a gente não está falando só de influência de sapato, de roupa, de comida, profissão, estilo de vida. A gente está falando de algo muito maior, muito maior. Então, que você convide aí mais pessoas, bora convidar para assistir esse conteúdo e a gente ampliar a nossa consciência falando sobre o poder da influência. E às vezes a gente não sabe por quê, mas isso tem um impacto muito grande na nossa vida, em todos os sentidos, tá? Então, vou começar. Eu até anotei um versículo bíblico para mim começar lendo com vocês, que está lá em 1 Coríntios, é, 15:33. Todo mundo conhece esse versículo, 1 Coríntios 15:33. E esse versículo vai falar assim: não se deixem enganar. É quase para dizer assim, ó, não sejam inocentes. As más companhias corrompem os bons costumes. Imagina quando não tem, né? Mas não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso seria algo que a gente já fala, você ouve falar muito sobre coisas do tipo: você é a média das 5 pessoas que você convive, você é a média das pessoas que você anda, que estão à sua volta. Por isso que às vezes para as mulheres que eu faço a mentoria é tão difícil de mudar, porque a gente é a média das pessoas que estão à nossa volta, e como a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, não gosta de fazer algumas mudanças na nossa vida, a gente prefere ficar nesse lugar aonde é o tá ruim, mas tá bom. Então, a gente vai falar hoje sobre algumas questões de influência. Você é influenciável e a gente sabe disso. Isso pode ser consciente ou inconsciente. Primeiro, a gente vai falar das influências conscientes, né? Aquelas que a gente sabe que é óbvia, que é o que está usando, a roupa da moda, a cor da moda, o esmalte da moda, o corte de cabelo da moda, o sapato da moda, a comida que eu vejo toda vez alguém postando, o lanche. Nós somos seres influenciáveis. Nós vemos alguém num lugar incrível, a gente quer estar lá também conhecer. Nós somos assim e é exatamente por isso que, se você é cristã, se você está me ouvindo, e se você é cristã de qualquer denominação, porque isso não é sobre uma placa, é sobre uma crença, você vai entender que ele disse assim: olha, vocês têm que ir para o mundo e fazer discípulos, ou seja, vocês vão fazer pessoas parecidas com vocês. Sede meus imitadores. Então, essa questão de ser influenciável ou ser uma influência é extremamente bíblica e positiva. É algo poderoso se você tem consciência disso, que você é uma influência positiva ou não, e que você foi chamada para influenciar. Você foi chamada para influenciar e ainda que você não perceba, tem alguém olhando para você, tem alguém copiando alguma coisa que você faz, tem alguém te observando. Então que você comece aí a pensar que quer seja por uma fala, por uma indicação, por algo que você comente com alguém, alguém está olhando para você e você vai se tornar esse modelo para alguém, tá? O que a gente pensa a respeito dessa questão da influência? E eu quero deixar para vocês, não vou falar para vocês abrirem, porque é um versículo conhecido. Quero usar, sim, algumas passagens bíblicas, porque eu acho que a Bíblia, antes de eu entrar em outros lugares, vai nos dar esse respaldo, vai nos preparar esse território do nosso coração, da nossa alma, do lugar do sentimento. Então, a gente vai parar de pensar, de racionalizar as nossas emoções, e a gente vai para o lugar do sentir, da conexão, de você entender o que eu estou falando para você, tá?
E o que eu tô querendo dizer com tudo isso para você aqui, através dessa live? Que você é uma pessoa influenciável e que você precisa se dar conta disso o mais rápido possível. A Bíblia vai falar que quando no livro de Esther existia uma rainha e essa rainha perdeu o seu trono, é nítido a questão maior do porquê essa mulher perdeu o seu trono. Essa mulher perdeu o seu trono porque os conselheiros do rei disseram para ele: se você não fizer nada com ela, o comportamento dela vai influenciar outras mulheres. Ou seja, ela não fez de propósito, ela não fez para alguém copiar ela, ela simplesmente disse: não vou aparecer, não estou querendo ir nessa reunião, não vou e pronto. Mas o peso, o cargo, a missão que ela tinha era muito importante. E você que está aqui junto comigo nessa noite, você tem uma missão muito importante na vida. Você não é obra do acaso, você não precisa de um cargo, de uma posição para que você influencie as pessoas. Você influencia todas as pessoas que estão à sua volta, quer seja de maneira positiva ou negativa. A questão é, como é que você quer ser lembrada? Que tipo de influência você quer ter sido na vida das pessoas que estão à sua volta? Conta para mim. O desejo que nós temos é de ser lembrada de forma positiva. Sermos lembradas deixando algo positivo na vida das pessoas. Mas é óbvio que por nós sermos humanas, imperfeitas, nem sempre as coisas acontecem assim. Fala para mim, quantas coisas você já comprou porque você viu alguém usando? Quantas comidas você já quis experimentar porque você já viu alguém comendo? Quantas coisas viagens, lugares que você já quis ir porque alguém já foi? Tem mulher aqui que já fez muito disso? Quantas peças de roupa você já achou bonito? Falou, eu queria tanto uma parecida, não queria igual, mas eu queria parecida? Você acha que aquela pessoa, na hora que estava vestindo aquilo, ela pensou em você? Ela pensou assim, eu vou usar para influenciar as mulheres? É óbvio que não. Ela usou o gosto dela, ela vestiu o sapato que ela amou, a saia que ela amou, só que ela estava influenciando mesmo sem querer. A Larissa está dizendo é verdade, a Duda está dizendo aqui sim. Ninguém, às vezes, percebe o poder da influência. Você não tem consciência do quando você influencia uma pessoa. Até porque você age naturalmente. Você compra aquela roupa, você tá com ela naturalmente, você veste aquilo, você come, só que tem uma questão. Todo mundo que está observando você vai sofrer um impacto com a sua atitude. Quer ela seja boa ou não, ou seja, alguém vai te copiar, ou alguém vai dizer, pelo amor de Deus, eu nunca quero ser assim, eu não quero ser uma pessoa dessa. Falem para mim quantas de vocês já tiveram uma experiência de ver alguém tendo uma atitude e falar assim, eu não quero ser igual a essa pessoa. Não quero ter um comportamento assim. Nossa, aquela pessoa fez algo horrível. Vocês já passaram por essa experiência? Falem aqui comigo. Já passaram pela experiência de ver alguém tendo uma atitude tão ruim que você disse assim, eu não quero nem ter contato com essa pessoa porque eu fiquei muito triste com o que ela fez? Fala para mim. Bora, mulheres maravilhosas. Contem para mim. Eu acho que tá dando um delay, então tá demorando, né, para vir as respostas. A Larissa já sim, a Viviane já, muitas vezes a Duda falou. E por que que isso acontece, mulheres? E essa pessoa que fez isso, você acha que quando ela estava fazendo isso, ela estava pensando em você? Ela estava pensando na Duda, ela estava pensando na Larissa, estava pensando na Viviane? Você acha que alguém que estava tomando uma atitude, ela estava pensando em vocês? É óbvio que não. É óbvio que não. Ela simplesmente estava fazendo. Só que o feito dela causou algo em você. Só que dentro das suas dores, daquilo que você carrega, da construção do seu emocional, da sua vida, teve uma reação. E é por isso que a gente precisa se conhecer, porque às vezes a reação que teve para uma não vai ter para outra. Às vezes algo que choca uma pessoa não deixa a outra pessoa tão chocada.
Às vezes a pessoa ter tido uma atitude que você fala assim, como que a pessoa teve coragem de fazer isso para uma outra pessoa, tirando morte, tirando coisas gravíssimas, mas às vezes uma coisa que nem é tão grave não impacta tanto a outra pessoa quanto impacta você. Primeiro, porque você não é igual a ninguém, nem as suas emoções. Segundo, que quando alguém faz alguma coisa e isso me afeta, isso tem muito mais a ver comigo, com aquilo que eu carrego, com as minhas dores. Tem muito mais. Ah, aquilo ali eu achei uma injustiça. Eu não tolero isso. Quando eu vi a pessoa fazendo aquilo com a outra pessoa, então é porque talvez a sua maior dor seja a dor da injustiça. Então você não tolera alguém sendo injustiçado perto de você. Não, eu vi que alguém deixou aquele cachorro na rua. Como que alguém faz isso? Eu vou contar uma experiência para vocês, de um caso que eu atendi, que uma pessoa estava criando uma criança, a criança tinha várias questões emocionais, vários problemas, vários transtornos, várias questões, mas essa criança, ela colocou um gatinho, filhotinho, no meio das pernas, e esse gatinho, ela apertou. Só que ele era um filhotinho de gatinho. Então ele morreu. E aí essa criança, que já era, acredito que ela tinha uns 10, 12 anos, ela simplesmente matou o gatinho. Ela matou o gatinho. Então, para aquela pessoa que cuidava dessa criança, desse pré-adolescente, ela ficou horrorizada. Como é que alguém tem coragem de matar um gato? Quando eu fui conversar com ele, ele falou: não, eu não matei o gato. Eu pus o gato no meio da minha perna e eu apertei a perninha dele. E aí ele morreu. É óbvio que alguma coisa, emocionalmente, talvez ele apertou com força, talvez ele jogou o gato. Eu não estou dizendo isso. E eu sei que para quem ama animal aqui, isso realmente é um absurdo. Mas eu quero trazer a consciência para vocês por um outro aspecto. Essa pessoa foi lá e devolveu essa criança. Ela disse assim, olha, eu não quero, levou de mala, de mochila e falou, tá aqui, eu não quero mais. Porque nenhum ser humano pode fazer isso com uma criança, com um gato. Porque uma pessoa que faz isso com um gato não é normal. Porque uma pessoa que tem coragem de matar um gato não é um ser humano. Porque uma pessoa que mata um bicho não pode ter coração. Vocês concordam comigo que uma pessoa que mata um gato, quer seja intencionalmente ou não tem coração, não é um ser humano? Falem aqui para mim a percepção de vocês a respeito dessa história. E depois eu vou concluir para vocês. Ela, ao ter tanto afeto com o gato, ela simplesmente ficou horrorizada, porque aquele menino matou o filhote do gatinho, ele dizendo que matou daquela maneira, mas não importava para ela a maneira, o que importava é que o gato morreu. E aí, ela olhando para isso, ela disse assim, eu não acredito e eu não consigo imaginar alguém tendo coragem de fazer isso com um bicho. Para mim, um ser humano desse não é nem um ser humano. E aí, né, a percepção dela não é um ser humano alguém que faz isso. E para você que está aí me ouvindo? Alguém que faz isso com um bicho é um ser humano? Fala para mim a percepção que você tem a respeito disso. Como é que é para você ouvir isso? Qual é o sentimento que você tem na hora que você ouve isso? Me conta. Bora, mulheres. Bora, mulheres maravilhosas. Vamos falar aí. Me contem. Qual é a percepção que você tem a respeito disso? Qual é a percepção que você tem quando você ouve eu falando isso? Quero saber o que sentimento vem no seu coração. Fala para mim. Qual é o sentimento que você tem quando eu conto para você que uma criança, um pré-adolescente, ele matou o gatinho e aí essa pessoa que é adulta ficou indignada porque não é possível que um ser humano tenha coragem de matar um bicho. Vocês estão com medo de vir falar a percepção de vocês? Não é sobre certo ou errado, gente. Não é sobre certo ou errado. Eu não estou falando aqui para você que se você defender o gato, você está errada. E se você, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que qual é a sensação que você tem quando eu falo isso para você.
O que que você tem aí no seu coração? Que sentimento vem aí para você? Qual é o sentimento que você sente ao ouvir isso? Conta para mim. Vou esperar vocês me falarem. Esperar vocês falarem para mim aí exatamente qual é a sensação que você tem. Vocês estão tudo quietas? Logo vocês, mulheres. Cadê alguma mulher corajosa para falar o que que sente a hora que escuta isso? Vou esperar vocês me contarem. Gi, chegou agora. Eu tô contando essa história para vocês, né? Hoje essa live se trata da questão da influência, do poder da influência, da questão de você é influenciável e você precisa ter consciência disso. Eu preciso que você entenda isso e que você saia dessa bolha de eu acho que não, ou eu sou mesmo. E os dois lugares é muito confortável, né? Ou que você é, ou que você acha que não é. Mas a questão maior, já que vocês não falaram aí, mas depois vocês vão me falando a percepção de vocês, foi que a hora que a Natália tá falando aqui, ó, uma sensação de pena da criança, porque fazer isso com o bichinho é cruel. A Natália, olha que coisa louca, né? Uma sensação de pena da criança, porque fazer isso com o bichinho é cruel, ou seja, dá dó do bichinho, mas ela tá com pena da criança. Mas olha para vocês entenderem. Primeiro, todo o histórico, né? Que essa criança passou por muita violência, então ela reproduz as violências que ela passou. Segundo, que para essa pessoa não é cruel devolver a criança. Para essa pessoa é cruel, não para você, Natália, pela história que eu tô contando. Para essa pessoa não é um ser humano quem devolve um bicho, ou quem mata um bicho, ou quem faz algo para um bicho. Mas ela não tem problema nenhum em devolver uma criança, em devolver um ser humano. Ela não tem problema nenhum em fazer isso com outra pessoa. Vocês entendem o que é percepção? Vocês entendem aonde eu quero que vocês tragam a consciência? Isso é, para essa pessoa emocionalmente, ela ver alguém maltratando um bicho é algo absurdo. Mas talvez para ela ver uma criança sendo maltratada, não é que ela não sinta, não causa o mesmo impacto para ela. Ou seja, quando a gente entende que cada ser humano percebe as coisas de uma maneira, alguma percepção você tem a respeito de algo, mesmo que seja diferente da dos outros. Você não é obrigada a ser igual a ninguém, você nem é igual a ninguém. Só que mesmo você sendo muito diferente, você vai ter muitas coisas parecidas com as pessoas. Eu quero que vocês percebam que essa influência que a gente tem, é porque meu pai sempre teve cachorro, sempre teve bicho. Não é o meu caso, estou dando um exemplo para vocês. Eu sempre convivi, né? Eu convivia com um parente, ele tinha uma ONG. Tudo é o poder da influência que essa pessoa tem a respeito do bicho. E claro que bichos são fáceis e amáveis porque eles têm alma. Alma é emoção. É por isso que você chega, o cachorro vai te lamber, que ele abana o rabinho, porque ele tem alma, ele tem emoção, ele tem sentimento. A única coisa que ele não tem é espírito. Mas ele tem um corpo e uma alma. É por isso que a gente se conecta tanto aos bichos. Quem ama bicho ama por esse motivo. Aí, às vezes a gente tem uma alma muito sensível para bicho e tem uma alma muito endurecida para pessoas. Porque a gente também é influenciável pelo ambiente e pelas pessoas que a gente convive. Quando eu comecei com vocês aqui falando sobre essa questão do que a gente come, para mostrar para você que você é influenciável por uma propaganda de televisão, por um comercial, por uma marca, por uma amiga, por qualquer pessoa você é e não tem problema nenhum. Eu comecei a live contando para você que esse é o propósito de qualquer ser humano. Quando Paulo fala ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele está falando eu vou fazer coisas e vocês vão me copiar. Quando você está ouvindo o próprio Cristo falando assim, olha, e de fazer discípulos, vocês vão fazer pessoas que vão ser parecidas com vocês. Vocês vão ser um modelo, vocês vão ser alguém que vai influenciar. E quando a gente também fala assim, você deve influenciar e não ser influenciável, nós vivemos o tempo todo influenciando e sendo influenciado. Influenciando e sendo influenciado. Isso é o mundo, não tem como você ser diferente.
Não tem como você achar que você é a única pessoa que não vai ser assim, porque você é. Você é alguém que influencia e alguém que pode ser influenciado. E é ótimo ser influenciado. Eu já fui influenciada e sou uma pessoa que depende do que for, vou ser influenciada. E eu acho incrível você ser influenciado. Porque ser influenciada por coisas boas é incrível, é maravilhoso. O problema é o tipo de influência que você deixa vir até você. O problema é exatamente o tipo de influência que tem afetado a sua vida. E às vezes tem influência que a gente já está com uma tendência, um coração tão pervertido que nem tá, causa tanto impacto na nossa vida. Judas viveu 3 anos e meio praticamente com Cristo, e ele foi lá vender Cristo por 30 moedas, mas ele tinha uma influência de Cristo, a influência dos discípulos, e mesmo assim o coração dele, até porque era bíblico, até porque é isso que aconteceria, até porque estava escrito. Então, assim, era para que se cumprisse, era para que se cumprisse o que havia sido dito, escrito pelos profetas. Mas eu quero que você entenda que existe uma influência que é externa, muito externa, e existe uma influência interna. Assim como a live de quarta, gente, eu quero que vocês se inscrevam, né? Essa live, assim como a da semana passada, tá no Insta, mas a gente subiu para o YouTube, eu coloquei o link para que vocês possam se inscrever no canal do YouTube, porque também depois você pode assistir por lá, passar, adiantar a velocidade, isso é incrível. Então façam isso, porque daí vocês podem divulgar a mensagem para mais pessoas. Ser influenciável não é ruim, ser influenciável é muito bom. Se você for influenciável por coisas positivas. A mulher no poço, ela era uma mulher que, de maneira muito negativa, quando ela ia lá buscar água, João 4, vai dizer que ela não tinha nenhuma moral, ela ia buscar num horário que ninguém estava. E por que ela ia nesse horário? Porque era melhor para ela, pela sua reputação, porque ela era alguém que não era uma boa influência, uma boa companhia, não ia ter amigas. E qual foi a questão maior dela depois disso? Qual foi a maior questão dessa mulher? Que ela, mesmo sem essa influência positiva, quando se encontra com Cristo e vai na cidade anunciar que havia encontrado com alguém, e ele era um profeta, ele revelou a vida dela e traz essas pessoas para Cristo, as pessoas falam assim, olha, já não é pelo que você disse, mas sim pelo que nós vemos e ouvimos que ele é o Cristo. Ou seja, ela influenciou muito pequena, ela simplesmente fez uma pequena influência. Vocês podem vir até o poço para ver alguém que eu conheci, que eu queria apresentar para vocês, porque ele falou a minha vida. Ele é um profeta. Ou seja, ela que parecia que tinha uma influência negativa e ruim, não tinha moral nenhuma, era alguém que não era apta para influenciar as pessoas, conseguiu influenciar uma grande parte daquelas pessoas que eram da cidade de Samaria e foram até lá, ouvir a Cristo, e depois que ficou lá 2 dias essas pessoas ouvindo, ninguém precisou mais convencer as pessoas. Cristo já tinha feito isso. Então você sempre vai ter o poder de influenciar alguém, ainda que você seja tão inocente que você acha que não. Nós deveríamos ter uma consciência assim, ó, sorria, você está sendo filmado. Na sua cabeça. Pode ser que talvez você, além do céu, está registrando tudo que você faz, não é só essa questão. Pessoas estão observando você. E isso tudo eu estou construindo com vocês uma questão externa. Agora, né, que a gente está praticamente na metade, nós vamos começar a construir uma consciência de influência interna do seu inconsciente, do poder que tem nos seus registros de memória, que fazem com que você haja do jeito que você haja, mesmo que você não queria. E aí Paulo sabiamente fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que habita dentro de mim, quando eu vou ver, eu já fiz. Isso por quê? Porque 95% de você é inconsciente, 5% é consciente. Então, para você é muito mais fácil fazer o que você não quer do que o que você quer. Por isso que o mal que eu não quero, eu faço. Mas o bem que eu quero, não consigo fazer. É exatamente esse lugar que nós precisamos entender que a nossa mente ocupa e faz com que a gente faça coisas que a gente depois fala, não era para mim ter falado isso, não era para mim ter feito isso. Porque você tem uma influência que vem lá desde a sua gestação até o dia que você está aí hoje me ouvindo agora,
que fez parte de muitas coisas das suas emoções, que tem muito a ver com aquilo que você carrega, não só com a sua criação, educação, mas muito mais com aquilo que você foi construída emocionalmente, que a gente vai falar que é uma lealdade invisível, que é, por que que eu insisto? Com certeza, Zé está falando, podemos dizer que Noemi influenciou Ruth? Com certeza. E Orfa, ela também influenciou. Porque a Bíblia vai falar que Orfa, que era outra nora de Ruth, ela beijou Noemi e foi embora. Ela falou, eu vou ficar com o meu povo. Só que a Bíblia vai falar, mas Ruth se afez, é como se fala assim, se apegou a ela. Ruth se apegou à sua sogra. Ruth se apegou de maneira íntima a ela. E aí você entende que aqueles anos de convivência, para uma teve um impacto, para outra não. E ela não estava errada. Orfa foi muito sincera. A Bíblia vai falar assim que ela deu um beijo nela e partiu. Porque às vezes é mais sincero também quem vai, porque quem vai é honesto consigo mesmo. Eu não quero ficar, eu não quero ir para a terra dela. Não é isso que Deus tem para mim. E aí ela voltou. Ah, porque ela não se converteu? Porque ela não foi? Não, é porque às vezes a gente precisa entender o tempo e o momento em que as pessoas exercem o poder de influência. Por isso que a Bíblia vai falar, ensina a criança no caminho que se deve andar, porque ainda, né? Porque ainda que seja grande, ele vai, e ele até pode se desviar, mas aquilo ali está na sua memória. São registros de memória que ainda que passe 10, 20, 30, 40 anos, essa pessoa tem um registro lá no inconsciente dela que vai trazer ela para a casa de Deus, para onde ela quer a sua fé, a sua família. E é por isso que a gente sabe da história do filho pródigo, porque a sua memória era: eu tô passando fome aqui, mas na casa do meu pai não falta pão? Ou seja, eu posso andar longe, posso gastar tudo, mas a influência do lugar que eu vivia traz à minha memória aquilo que eu tinha. E aí eu quero trazer algumas outras reflexões para vocês, para a gente entrar nesse inconsciente junto. Gente, vocês podem ir falando aí, viu? Não fiquem só me ouvindo, não. Façam aí que nem a Zefa e vão aí para a gente conversar. Isso é um bate-papo. Isso aqui é eu primeiro preparar o seu território da sua mente e agora a gente vai falar do seu inconsciente. Porque você tem influências que você nem percebe que você tem. Você se comporta de maneiras que você reproduz coisas que você nem percebe que você reproduz, porque você não presta atenção naquilo que você é. Você não presta atenção no seu comportamento, porque para você é normal, para você é automático, para você é natural. E aí, quando a gente fala de influência, a gente vai falar, sim, de influências do campo morfológico, que é questão de geracional. E é tão geracional que às vezes, assim, de geração em geração, por isso que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu quero construir com vocês esse lugar de consciência. Que lugar, Valéria, de consciência que você quer trazer? Eu quero trazer para você um lugar de consciência onde você começa a entender que você sofre muitas influências externas, mas que dentro de você, ainda que seja de maneira inconsciente, foi construído por muitas coisas, e para eu conseguir tirar que isso é errado, que é certo, às vezes você vem de uma construção de influência de pessoas que bebiam. Então, ainda que você não queira beber, a influência de quem bebia é muito forte em você. Ah, eu vim de uma família de pessoas que se divorciam. Sempre acontecem divórcios. Existe uma influência inconsciente de que se não tiver bom, se não der certo, a gente divorcia. Existe uma influência inconsciente da qual eu fui construída, e você também, que ainda que eu fuja, enquanto eu não trago para a consciência, eu vou continuar reproduzindo, repetindo. Eu vou continuar fazendo exatamente igual as pessoas que até faziam coisas que eu não concordava, que eu achava feio, que eu dizia que eu nunca faria. Mas hoje eu faço. Eu queria ter um casamento totalmente diferente, hoje tem um casamento igual.
Eu queria fazer tal coisa, parece que a minha vida, eu queria fazer isso, construir uma família assim, criar os meus filhos assim, mas hoje quando eu vou ver, eu estou reproduzindo tudo que eu vivi. Quando você ainda traz isso à consciência, quando você tem essa percepção, que já você vai estar num nível muito grande de consciência já, porque a maioria das pessoas, às vezes as mães tratam os filhos como as suas mães a tratavam, elas não percebem, porque já é natural para elas. Mas se eu perguntasse para elas, quando elas sofriam aquele tipo de tratamento, se elas gostavam, elas vão dizer que não. Elas vão dizer assim, ó, eu sinceramente, eu não gostava quando a minha mãe fazia isso. Só que hoje elas não observam o quanto que elas fazem é exatamente o que fizeram para ela. E isso, gente, não tem nada a ver com maldição hereditária. Isso é uma questão comportamental e de como a gente foi construído e principalmente das nossas dores. Tá lá no nosso inconsciente, nós somos essa pessoa e de repente a gente se depara com uma realidade onde a gente começou a viver no automático e não presta atenção do quanto a gente é influenciável, gostando você ou não, por muitas coisas das suas questões familiares que você pode não aceitar. Eu dizia que eu nunca ia querer um marido igual o meu pai, por exemplo, e você hoje casou com alguém parecido. Eu dizia que eu nunca ia querer ter um filho que fizesse tal coisa, e hoje meu filho faz. Eu dizia que eu nunca ia trabalhar de tal coisa, e hoje eu trabalho. Eu dizia que eu nunca ia fazer tal coisa, e hoje eu faço. Ah, é porque eu mudei. Não é isso, não é porque você mudou. Isso é porque existe uma influência de pessoas extremamente importantes na sua vida, que você, querendo ou não, é mais forte que você, influenciam a sua vida hoje. Faz sentido para vocês que estão aqui isso, gente? Eu preciso que vocês vão falando para mim. Porque nós estávamos falando de influência. E influências externas, e elas impactam muito a nossa vida. Mas nós também temos muitas influências internas, que são das construções das bases que a gente teve na nossa infância, na nossa família, e que, por algum motivo, hoje a gente não presta atenção. O quanto nós estamos reproduzindo exatamente aquilo que a gente talvez um dia fez mal pra gente. Eu não achava legal quando fulano fazia isso, quando meu tio fazia isso, quando minha mãe fazia isso. E hoje, quando eu vejo, estou fazendo isso. Eu dizia que eu nunca ia fazer isso. Isso porque essa pessoa que fazia aquilo, ela exerceu uma influência sobre você. E essa influência que ela exerceu sobre você fez e faz exatamente você reproduzir isso. Faz sentido para vocês, mulheres que estão aqui? Falem aí para mim. Faz sentido para vocês entenderem o que eu estou construindo na consciência de vocês, que é parar de olhar para a influência só fora e conseguir entender que dentro de você também tem muitos fatores que te influenciam. Porque eu sempre ouvi falar isso dentro da minha casa. Eu sempre ouvi falar que a mulher tem que fazer isso, isso e isso. E, então, assim, para mim hoje, se eu não fizer, é muito difícil. Porque essa pessoa que falou isso para você tem uma influência muito grande na sua vida. Porque essa pessoa que um dia fez um comentário a seu respeito tem uma influência até na forma que você vive hoje. Porque eu sempre ouvi que eu não era capaz, porque eu sempre ouvi que eu era burra, porque eu sempre ouvi que mulher não nasceu para isso, porque eu sempre ouvi que mulher não ia trabalhar fora. E hoje, mesmo que eu queira trabalhar fora, eu me sinto leal, eu me sinto mais próxima do meu pai ou da minha mãe se eu não trabalhar fora, porque daí é como se eu estivesse cumprindo aquilo que eles determinaram na minha vida. E eles determinaram que eu seria exatamente essa mulher. Essa mulher que ia inconscientemente ser leal às influências que ela passou e sofreu. Não é fácil de entender isso, mas eu preciso que a gente vá caminhando aqui através das lives para esses lugares. Preciso que vocês construam isso junto comigo. Porque talvez você pense assim, nossa, fulana era muito brava. Eu lembro que a minha avó era brava. Eu lembro que a minha mãe era brava. Eu lembro. E hoje você é o quê? Com certeza brava. Vamos sair do superficial,
Vamos sair do lugar raso de achar que a influência é só de coisas externas e vamos entrar para uma influência que é de dentro para fora, que é uma influência de profissão, porque você quer ser leal a alguém que diz que você seria aquela coisa que um dia falaram que você seria. Vamos vir para esse lugar mais maduro, de amadurecer, de construir músculo no nosso inconsciente, de amadurecer emocionalmente, de criar força. A Gi falou que faz muito sentido. Faz sentido para vocês que estão aqui? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Que às vezes a gente é provocado a falar de influência, a gente acha tão besta até, ai, eu vejo fulano, tá todo mundo usando tal coisa porque fulano usa, todo mundo usa tal batom porque aquela pessoa usa, todo mundo tá cortando o cabelo assim porque fulano usa, e você acha que influência é só isso. Mas talvez a sua vida hoje, que está me ouvindo agora, ela é uma vida totalmente influenciada por coisas e situações e pessoas que cerca você hoje, que você já conviveu e você não percebe. Talvez hoje você queira ser tão leal a pessoas que fizeram mal para você, quer sejam pessoas que são da sua família ou não, que você vive essa vida ruim e você não entende isso. Por quê? Não é o que falam para você, é quem fala para você. A Gi tá colocando aqui, às vezes me pego tendo atitudes que a minha mãe tem e que eu não gostaria de repetir, mas quando viu, já repetiu, né, Gi? Quando vi, já repeti. Porque aquilo me influenciou tão grandemente, a influência da minha mãe, quer seja boa ou ruim, foi tão forte em mim, porque esta figura é uma figura pela qual a gente tem grande respeito e honra, e a gente honra até as coisas que a gente não gostaria de honrar. Porque a gente quer pegar do outro só as coisas boas, mas quando a gente pega o outro, a gente pega o pacote, a gente pega o outro completo. A gente pega o outro com as suas dores e com os seus recursos, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Então, amar a minha mãe, amar o meu pai, é amá-lo na sua totalidade. Eu não quero que vocês construam a ideia de rejeitar o que não é bom no outro. Eu só quero que vocês sejam maduros e amadureçam para entrar num lugar de que vocês precisam entender a influência que isso causa na sua vida. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando assim, você não tem que ser influenciado pelas coisas ruins da sua mãe, pelas coisas boas do seu pai, não. Você será, querendo ou não, porque essas pessoas exerceram e exercem sobre a sua vida algo muito forte. Mas eu quero que você entenda que acolher quem eles são na sua totalidade é reconhecer que a partir de mim eu posso fazer diferente. Que eu não preciso ser leal a coisas que eu percebi e entendo que não são boas. Só que eu só posso fazer isso por quê? Porque era boas para eles. Porque eles não tinham consciência que não era boa. Porque provavelmente o comportamento que a Gi trouxe não era a intenção da mãe dela não fazer ou fazer. Não era essa a intenção. Quem erra, às vezes, não erra de propósito. Na sua maioria das vezes. Assim como você erra e às vezes eu perguntar, você errou de propósito? Você vai falar, não, eu não errei. A gente precisa entrar no lugar da consciência aonde a gente vai dizer como Paulo disse. Quando eu era menino, eu pensava, eu agia, eu vestia como menino. Mas agora eu cresci e eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, eu amadureci. Eu entendi que agora esse comportamento para esta mulher de hoje não cabe mais. Esta mulher de hoje tem que ser uma influenciadora. Essa mulher de hoje tem que fazer tudo. E isso não quer dizer influenciadora digital. Isso não quer dizer influenciadora porque vou ter uma ascensão, uma projeção. Não. Você é uma mulher influenciadora porque você foi chamada para isso, ainda que você faça isso dentro da sua casa, ainda que você faça isso no seu trabalho, ainda que você faça isso lá na sua faculdade, ainda que você faça isso em qualquer lugar que Deus te coloque. É isso que eu quero que vocês entendam aqui.
E que você não tenha vergonha, é porque eu sou influenciável. Eu não sou influenciável como se isso... Não, eu não sou influenciável. Você é. E é maravilhoso ser influenciável por pessoas incríveis e construir e mudar de ideia para coisas melhores. É muito bom, gente. Tem gente que só evolui na vida quando se permite ser influenciável. Tem pessoas que vão ficar estagnadas porque entraram num lugar de ninguém me convence de nada. Eu sou mais eu sou desse jeito mesmo. Que pena! Você vai perder oportunidades na vida de crescer com outras pessoas, de ampliar sua consciência, de mudar de ideia, de falar não gosto mais disso, antes eu gostava. Não faz mais sentido isso que fazia para mim antes, hoje é diferente. A maravilha da vida e a constante evolução do ser humano é mudar de ideia, é evoluir tanto a ponto de você ter que se apresentar novamente para alguém, porque a sua essência permanece a mesma, mas a sua mentalidade a respeito das pessoas e daquilo que você acreditava sobre você já é outra. É outra percepção de vida. Você não precisa ser uma pessoa estagnada e também mudar de opinião não significa que você perdeu a sua essência e foi influenciável. Ah, é porque agora fulano está sendo influenciada por ciclano. Gente, levando para outro lugar, e um lugar muito negativo. Se as pessoas são influenciadas para usar drogas, se as pessoas são influenciadas para beber uma bebida alcoólica, para fazer tantas outras coisas, qual é a diferença de você influenciar alguém de maneira positiva ou ser influenciada por alguém de maneira super positiva? Fale para mim. Você é essa mulher influenciadora. Você foi chamada para isso. Esse é o propósito de vida que Deus te deu. Ser uma mulher que influencia nos pequenos e nos grandes locais, na internet ou na vida real. Em qualquer lugar você é essa mulher. Deus te levantou para isso. Você foi chamada para esse propósito. Até você calada influencia. Eu já fui muito influenciada por mulheres que não falavam muito, mas a vida delas eu olhando me inspirava, me influenciava. Não é por essa questão que nós temos que entender o quanto é ruim ser influenciável. A questão é trazer para vocês essa realidade de que eu sou influenciável, só que eu preciso rever quem está me influenciando. E eu preciso rever as influências que eu tenho por parte da minha família de origem, a minha base. O que é que hoje está regindo a minha vida? Eu vivi numa família endividada e hoje eu estou endividada também? Eu vivi. Eu sou fruto de uma mãe muito revoltada, de uma mãe que diz que homem não mandaria em mulher, que homem não vai oprimir mulher, uma mãe que falou e me criou para ser independente, minha mãe criou para ser rainha, não abaixa a cabeça para ninguém. Então é maravilhoso, só que essa influência que você está tendo e vestindo essa roupa está fazendo você hoje uma mulher sozinha. Talvez você seja incrível, até dê uns beijos, fiquem com pessoas, tenha namorados, mas talvez você não tenha ninguém na sua vida para formar uma família. Sabe por quê? Porque a influência dessa voz que disse para você assim, ó, você é independente, homem não manda em você, você vai estudar, vai ter uma profissão, vai ganhar seu dinheiro. Toda essa influência causa um impacto tão grande na sua vida que você nem percebe, que hoje você tá aí e você fala, eu não consigo. Eu não acho ninguém. Eu não acho uma pessoa assim. Eu conheço pessoas incríveis, mas eu não, sabe assim, não consigo namorar com ninguém. Não consegue mesmo, você não está disponível. Você é uma mulher indisponível, porque a influência que você teve, que você recebeu de outras mulheres, faz você até se relacionar com alguém, mas sem compromisso. Isso tudo é influência, gente. Isso tudo são as construções que a gente carrega na nossa vida. Ou você entende isso, ou você vai viver no seu mundo idealizado de Alice no País das Maravilhas, onde não, o mundo é perfeito, eu vivo num mundo ideal, as pessoas são exatamente assim, e eu não sofro influência nenhuma. Minha mãe foi incrível, meu pai foi incrível, eu não tenho problema, eu não tenho dores, eu não tenho traumas, eu não carrego nada. Ilusão. Ilusão.
mera ilusão da sua cabeça achar que essas influências, até de uma mulher super poderosa, que talvez foi a sua mãe, não influencia a sua vida hoje. E aí você diz assim, com muito orgulho, se eu for a metade do que a minha mãe foi, eu estou bem. E aí você não tem a coragem de olhar para ela de verdade como mulher, não como filha. Porque como filha ela exerce um lugar de governo e de honra. Mas como mulher e falar assim, é isso que você quer se tornar? É 1% disso? Eu preciso que trazer você para esse lugar. Eu preciso que você que está aqui comigo até agora entre nesse lugar, que é muito romântico, muito bonito na fala, mas na prática você está trazendo para a sua realidade a vida que você leva e está trazendo a extensão da vida da pessoa que você admira, que te influenciou. Faz sentido para vocês isso, mulheres? Que nós estamos caminhando para o final. Eu quero terminar e eu quero que vocês querem fazer alguma pergunta? Falem aí para mim se vocês querem fazer uma pergunta, se faz sentido isso para vocês, me contem aí antes de eu terminar. Eu queria deixar um tempinho para responder alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu quero responder sobre essa questão da influência, porque a gente não é influenciado só por potestades, por setas malignas, mas existe sobre nós também. Não é o domínio, porque em nós reina, governa, habita o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que existe também um comportamento que facilita a vida e as setas do maligno em nós. Existe um comportamento de ignorância, que é uma influência do seu pai ou da sua mãe, ou de pessoas muito fortes que te criaram, e que hoje são setas que a gente pensa assim, o que é ignorância? Falta de luz, ausência de luz, falta de conhecimento, você não quer se abrir para conhecer, você se fecha. Qual foi a influência que me levou à mudança que eu vivo hoje? Quando eu comecei a me permitir sentir e olhar para mim. E eu não digo olhar para mim fazer minhas coisas, para mim não, porque eu sempre fui essa pessoa. Mas ser uma mulher guerreira, ser uma mulher forte, às vezes faz você ficar só aqui na mente, querendo entender e achar respostas que você precisa deixar a alma sentir. A sua alma tem que ser permitida e ter acesso aos seus sentimentos. A sua alma tem que acolher a sua dor, os seus erros. Foram os meus erros que me trouxeram até aqui. Mas enquanto eu tento lutar e mostrar que eles não existiram, porque eu sou forte, porque eu dei conta, você não é reconstruída. Nem em Deus e nem como uma mulher. Então, assim, o convite que eu faço, o que eu estudo hoje é tirar vocês desse lugar, dessa postura masculinizada de execução, de que tem que fazer o tempo todo, tem que estar executando, porque se eu tirar o trabalho de mim, se eu não tiver nada para fazer, eu enlouqueço, porque você está num lugar que não é seu e não se permite sentir e ser quem Deus chamou você para ser. Então, eu acho que a influência foi eu olhar a minha volta, eu entender as influências que eu tive, eu respeitar e honrar a história da minha, né, da minha descendência, da minha mãe, da minha avó, e eu acolher isso e depois entender que eu posso reconstruir uma história diferente para mim. Isso acho que é a maior mudança que eu vivo hoje é fruto disso. É eu olhar para a história delas, saber que elas prepararam um caminho, mas que eu não quero perpetuar muitas das coisas que elas viveram e vivem, porque através da vida delas eu posso construir algo novo e algo diferente. Mas isso é uma construção. Meu convite sempre é esse. Viu, Jéssica? Espero ter respondido. Se não respondi, me fala que eu tento responder. Gente, quer fazer alguma pergunta? Me falem se vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa influência familiar também. Porque a gente falou, e essa live hoje é sobre isso, sobre o poder dessa influência, mas eu quero que vocês entendam que nós não vivemos só sobre influência externa, nós também vivemos sobre influências internas de construções que foram postas em nós, como gente rico, é tudo, né, vai tudo pro inferno. Gente que só pensa em dinheiro. Se a pessoa está muito se arrumando, é vaidade. E isso tudo são influências de palavras que nós recebemos, de construções que foram feitas em nós e que hoje talvez nos impedem de prosperar, porque se você prosperar,
você não vai estar sendo leal e nem fiel àquilo que te ensinaram. Mesmo que você vá numa escola bíblica e que alguém te ensine que não é nada disso, dentro de você existe uma construção emocional de que eu sou leal se eu manter a lealdade invisível, que é uma lealdade que eu nem sei que existe lá no lugar dela, sendo leal àquilo que meu pai disse. Meu pai disse que gente que fica rico desvia, que todo mundo que só pensa em dinheiro vai para o inferno, que mulher que se arruma demais, fica toda se prelequetando, é porque vive na carne, só pensa, só tem vaidade. Sobre isso e várias outras construções que talvez faça você às vezes colocar alguma coisa e se sentir um pouco suja, culpada e não, mas eu não quero, porque você é influenciada por isso ainda, tá? Então não, saia um pouquinho dessa influência só externa e entre para um campo de influência de dentro. Olhe para a sua vida, essa live está terminando, olhe para a sua vida e veja se as influências do que você vive hoje, você não está reproduzindo uma vida que você já olha para sua família e eles sempre viveram. Porque a gente só quebra ciclos quando a gente entende isso. Quando a gente pega e fala assim, ó, peraí, todo mundo na minha vida viveu assim, na minha família viveu assim, eu tô vivendo assim? É porque você está sendo leal a isso. Conseguiu responder, realmente sofremos influências que acabam moldando alguém que talvez nem sejamos de verdade. É verdade, e um dia paramos e pensamos, mas eu não sou essa pessoa. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso, eu não sou. Às vezes eu preciso saber quem eu sou. Entrar num processo de me descobrir, me entender, me acolher, assumir quem eu sou e dizer assim, essa sou eu. Esse é o dom que Deus me deu. É isso que eu carrego. Eu preciso honrar isso. Eu preciso honrar esse pai. Às vezes você é leal porque você não teve um pai. E aí você às vezes tem mulheres que não tiveram um pai e às vezes tiveram um pai, mas tiveram, a gente fala assim, né? São filhas de pais, órfãos de pais vivos, né? Ou porque os pais estavam ali, mas não estavam presentes. E hoje elas arranjam um pai também disponível para o filho delas. Entendeu? Então, assim, existem muitas questões que a gente precisa olhar com mais amor para nós, para nossa história, e entender se a gente não está tentando ser tão leal a isso que a gente está se perdendo no meio do caminho. Às vezes a gente só olha para o superficial. Eu quero. E alguma coisa que foi colocada, eu acho, sobre profissão, eu quero falar sobre influência. O que está na moda? Qual é a profissão da moda? Estão fazendo terapia? Estão fazendo psicanálise, ou estão fazendo mentoria, ou agora está na moda não sei o quê, e aí eu vou fazer. Eu sou influenciado o tempo todo. A questão é, se eu for fazer isso porque eu quero fazer, porque queimo no meu coração, porque eu sei que eu posso contribuir, porque eu estou disposta em abrir o meu coração, porque só posso fazer através de mim o que Deus fez primeiro em mim. Só posso ajudar alguém a ir até onde eu já fui. Então, se você não está se permitindo ir, não queira levar as pessoas. Primeiro, pare e vá. E depois venha para levar mais pessoas com você. Mas eu quero dizer que a gente é tão influenciado. Estão vendendo roupa, vou vender também. Eu não gosto de vender roupa. Tem que buscar roupa. Estão vendendo semijoia. Estão fazendo isso, quero fazer também. Sempre sonde o seu coração para que Deus faça queimar dentro de você o que você quer fazer. E não interessa se ninguém está fazendo. Se é o que você quer fazer, você tem que fazer. E também não interessa se está todo mundo fazendo. Se você deseja fazer, você tem que fazer. Mas eu vou comprar um carro, mas eu vou comprar um carro preto. Mas todo mundo tem carro preto, todo mundo tem, mas esse carro é o seu carro. E se você sempre sonhou em ter preto, você vai comprar um preto. Você não está sendo influenciada, você está simplesmente indo comprar algo que você deseja, que é o seu gosto, que você quer. Então a gente também tem que parar um pouquinho de levar essa questão de influência por lugares que é muito radicalismo. Ou nós queremos ser porque os outros são, ou nós não queremos ser porque está todo mundo sendo. São extremos. Mulheres adoram andar nos extremos. Mulheres adoram querer ser o que muita gente está sendo, ou não querer ser porque ela quer ser diferente, porque não quer ser igual a ninguém. Então cuidado com extremos. Cuidado com 8 ou 80. Muito cuidado. Mulheres maravilhosas, incríveis, que eu amo. Tem mais alguma pergunta? Porque daí eu quero terminar a live, quero deixar aqui salva, né? E eu quero depois que você talvez reflita a respeito disso, reflita a respeito do quanto você se permite olhar para
um pouquinho mais, dar um passinho para trás, olhar para outras coisas, não andar numa velocidade que você quer, mas olha para trás, olha para sua história, olha para quem você é, para tudo que você construiu e viveu. Não despreze nenhuma dor, nenhum acerto, nenhuma derrota. Tudo isso é você. Não despreze as pessoas que te influenciaram, porque elas também fizeram você chegar até aqui, seja de forma positiva ou negativa. Não despreze nada na sua vida, acolha tudo. Tudo que você tem é muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu vou terminar. Falem aí para mim. Alguém quer mais perguntar alguma coisa sobre essa questão de influência? O quanto isso influencia? Às vezes a criança, tipo assim, isso acontece muito, muito, gente, até quando a gente está vendo na igreja. Os pais, eles não eram do Senhor, eram jovens, tinham uma vida mais promíscua, tal. Aí os filhos crescem na igreja, mas de repente, numa fase adulta, eles vão para essa vida, porque eu quis conhecer o mundo, porque isso, porque aquilo. Gente, isso é uma forma de ser leal a essas pessoas, que embora agora elas sejam do Senhor, estejam em Cristo, elas também me apresentaram coisas prazerosas e eu quero me tornar parecida com elas, com a história delas. Então, isso é a influência que a gente causa nas pessoas. Só que quando a gente estava lá, a gente não tinha conhecimento, a gente fala, mas eu não sabia, mas eu não quero que você também passe por isso. Mas não importa, você influenciou da mesma maneira. Não importa que não era o seu desejo, não importa que você não conhecia Jesus, você influenciou as pessoas que você convivia. E isso é fato. Não sei quem mais está aqui, mas eu quero agradecer demais vocês que estão aqui. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, vou encerrar. Quero dizer para vocês que depois, se vocês quiserem, me chamem, me perguntem, eu estou à disposição sempre para ajudar vocês. Me coloco sempre nesse lugar aqui, de poder auxiliar vocês de alguma maneira, contribuir com aquilo que eu carrego, com aquilo que Deus tem me entregado. E se de alguma maneira isso foi útil para você, eu espero que você consiga pensar. Eu sei que não é fácil, não é rápido e é um processo doloroso, mas eu garanto para você, se você permitir entrar nesse processo, você vai entender que assim como dói quando você corta, depois começa a cicatrizar. Então, respeite o seu tempo, deixe cicatrizar, deixe o processo de cura vir para sua vida. E não é uma cura porque você ignora a dor, é uma cura porque você respeita a sua dor. É uma cura porque você não quer ignorar a dor. A gente quer uma cura ilusória. Eu não queria ter sofrido isso. Desculpa, você sofreu. Eu não queria ter uma mãe que me influenciou assim, um pai que me influenciou assim. Desculpa, você tem. E é muito melhor você acolher isso, dar um novo significado para isso e entender a importância disso na sua vida do que tentar ficar fugindo e ignorando isso, porque isso só faz você estar no lugar que você está. Parada, tentando viver uma realidade que não existe, tentando idealizar pessoas que são reais, não são ideais. As pessoas são reais. Elas têm falhas, elas têm problemas, elas também tiveram suas dores. E é por isso que eu amo cuidar de pessoas, porque todo mundo carrega algo muito especial. Gente, Deus abençoe. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. Sempre a gente vai estar colocando muitos vídeos aqui. Se você acha que essa live fez sentido para você, que te ajudou de alguma maneira, você compartilha, você comenta, você marca uma amiga, porque eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira, que ajude você que vai assistir agora, que foi depois do que a gente dividiu aqui. E fiquem com Deus. Estamos no meio da semana, que você termine uma semana incrível, que você tenha um meio para o final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua mente. Que Deus abençoe a sua mente. Que você tenha uma mentalidade próspera, uma mentalidade boa, uma mentalidade de pensamentos que vão te levar para frente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Quarta, nós estamos aqui de novo. Quarta, nós vamos ter um tema muito especial. Toda quarta-feira, 9 horas, a gente vai estar aqui. Então, você pode falar, viu, tem uma pessoa que faz uma live toda quarta-feira, às 9 horas. E eu espero você aqui. Um beijo, fiquem com Deus.